O que é a ansiedade? Hoje eu vim tentar te mostrar que a ansiedade não é necessariamente sua inimiga. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já sentiu, em maior ou menor grau, essa sensação descrita como ansiedade. Se você não passou, com certeza conhece alguém que já passou por uma crise. Segundo o levantamento publicado pela Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtorno de ansiedade, em diversos tipos e graus. O Brasil tem mais de 9% da população com algum tipo de transtorno de ansiedade. Mas afinal, o que é ansiedade? O que a causa? No sentido geral, a ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado da antecipação do perigo, de algo desconhecido ou estranho. Ela passa a ser reconhecida como patológica quando é considerada desproporcional em relação ao estímulo e quando começa a interferir na qualidade de vida, no conforto emocional ou no desempenho diário da pessoa. Essas reações exageradas ao estímulo ansiogênico se desenvolvem normalmente em indivíduos com uma predisposição neurobiológica herdada. Um quadro clínico só pode ser considerado como transtorno de ansiedade quando os sintomas de ansiedade são primários, ou seja, não são derivados de outras condições psiquiátricas como depressão, psicose, entre outros. Existem alguns tipos de transtorno de ansiedade, como o transtorno de ansiedade de separação, que é caracterizado por ansiedade excessiva em relação ao afastamento de pessoas amadas. Temos também o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, que se caracteriza pelo medo excessivo, preocupações ou sentimentos de pânico exagerados e irracionais a respeito de várias situações. Também se enquadram nos transtornos de ansiedade as fobias específicas, que são definidas pela presença de medo excessivo e persistente relacionado a um determinado objeto ou situação. Já a fobia social é o medo persistente e intenso de situações onde a pessoa julga estar exposta à avaliação de outros. O transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, acontece a partir de experiências traumáticas que causam um impacto emocional grave e duradouro. Sobre o tratamento dos transtornos de ansiedade, é necessário fazer uma avaliação e planejamento terapêutico, obtendo uma história detalhada sobre o início dos sintomas, possíveis fatores desencadeantes e o desenvolvimento na infância. Também deve ser avaliada a presença de comorbidades. De modo geral, o tratamento é constituído por uma abordagem ampla, que inclui psicoterapia, uso de psicofármacos e intervenções familiares. É necessária uma avaliação profunda dos profissionais, levando em consideração a orientação, o aconselhamento, a utilização de técnicas de relaxamento e exercícios físicos, não se limitando aos medicamentos. Para além da análise nosológica da ansiedade, temos que compreendê-la como uma característica humana permanente, um elemento da subjetividade humana que não pode ser simplesmente descartado ou curado. Para o filósofo Søren Kierkegaard, a angústia ou ansiedade é uma experiência universal humana, uma determinação existencial que, apesar de ser universal, assume formas muito particulares na vida de cada pessoa. A angústia seria o componente inevitável do caráter transformador do ser humano. A angústia é a consequência natural da liberdade de construir seu próprio caminho. Kierkegaard cita um conto dos irmãos Grimm chamado João Sem Medo, para exemplificar seu conceito de angústia. João era um garoto que não tinha medos. Nada provocava a mínima reação ansiosa nele. Ele era apático a tudo na vida. Não conseguiu aprender a fazer nada. Não tinha estímulo para trabalhar, se relacionar, se divertir. Seu pai o perguntou o que ele mais desejava aprender e ele disse que seu maior sonho era aprender a ter medo. João foi expulso de casa e resolveu partir numa jornada, em busca de algo que lhe causasse o mínimo de reação, de medo. Para Kierkegaard, aprender a angustiar-se é uma aventura pela qual todos têm de passar, para que não venham a perder, nem por jamais terem estado angustiados, nem por afundarem na angústia. Existir é angustiar-se. A ansiedade, como vocês podem ver, é uma característica que nos define como seres humanos. Sem ela, não seríamos o que somos. Mas com o exagero dela, não conseguimos progredir. Os transtornos de ansiedade precisam de devida atenção profissional. Se você sente persistentemente algum dos sintomas descritos, procure ajuda. Não permita que a ansiedade perca o sentido existencial e acabe sendo apenas um obstáculo na sua vida. As referências utilizadas estarão no comentário fixado. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais.